sejam muito bem-vindos ao Rema. E eu estou muito feliz de mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus e sermos edificados, amém? E eu já quero convidar você a estar orando nesse momento para que possamos estar preparando o nosso coração para receber da palavra de Deus, amém? Senhor meu Deus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor preparou para nós, para que aprendêssemos da palavra de Deus, para que juntos possamos ser edificados, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Senhor, para ministrar da Tua palavra, Pai. E aqueles que irão ouvir, que estarão assistindo o Rema, Pai, possam ser edificados, transformados, Pai, alimentados pela Tua palavra, Pai. Que o coração de cada um esteja receptivo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E hoje o nosso tema do Rema é Aprendendo com a Tempestade. E eu quero convidar você, se você puder aí, tiver com a sua Bíblia aí perto, abrir em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o 33, amém? Eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada. E diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Eu amo essa passagem, é uma passagem muito conhecida, com certeza você já deve ter ouvido falar em algum momento de ministração. E aqui nós podemos aprender preciosas lições da palavra de Deus, amém? E eu quero compartilhar com vocês essas lições. A primeira lição sobre o que nós vemos a respeito da tempestade, do que aconteceu, é que Deus permite as tempestades em nossas vidas. Para pensar, talvez você pode até imaginar, poxa, mas por que Jesus permitiu que os discípulos passassem pela tempestade? Jesus já poderia ter acalmado muito antes a tempestade, na verdade nem permitido a tempestade, mas Jesus permitiu. O fato é que o Senhor permitiu a tempestade. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes o Senhor permite determinadas situações acontecerem conosco. E quando eu digo tempestade, pode ser uma porta aberta, uma porta fechada de emprego e talvez a dificuldade de encontrar um emprego que você esteja passando, uma doença que você esteja enfrentando, um diagnóstico difícil, ou você, ou um familiar, um ente querido seu, problemas na família que você possa estar enfrentando. São diversas situações que podem caracterizar uma tempestade. E nós precisamos entender que quando existe uma tempestade acontecendo nas nossas vidas, podemos ter a convicção que Deus não perdeu o controle. Se Deus está permitindo com que você passe alguma situação, passe por uma tempestade,
saiba que Ele tem um controle. Quando a tempestade aconteceu com os discípulos, Jesus estava no controle. O Senhor sabia exatamente o que iria acontecer. E essa tem que ser a nossa confiança, saber que o Senhor sabe de todas as coisas. E apesar das dificuldades, apesar de uma tempestade que possamos enfrentar, o Senhor está no controle. Eu sei que quando nós estamos passando por algo difícil, muitas vezes é complicado da gente entender e confiar que Deus está no controle. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo nossas orações. Parece que é aquela fase que a nossa oração não sai do teto. E muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas nós precisamos confiar que se Deus permitiu a tempestade, Ele vai nos ajudar a passar por ela. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra em João 16:33. Olha o que Jesus diz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, porque nós temos a garantia de que o Senhor, Ele fala sim que nós vamos ter situações difíceis para enfrentar. O Senhor não nos isenta de dificuldades. Talvez você pode muitas vezes até pensar assim, poxa, mas eu aceitei a Jesus, eu tô firme com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, faço tudo certo, mas por que eu tô enfrentando dificuldades, lutas? Aí você lembra do que o próprio Jesus falou, no mundo passais por aflições. Ou seja, ninguém vai ser poupado de passar por aflições. Não é porque você é cristão, não é porque você faz tudo certo que você vai ser poupado. Infelizmente, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Nós vamos enfrentar tempestades. Mas nós precisamos estar convictos que o Senhor diz para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então essa tem que ser a nossa garantia, que apesar das tempestades, nós temos que confiar que o Senhor está no controle e Ele venceu todas as coisas. Amém? A segunda lição que nós tiramos dessa passagem da tempestade com os discípulos e Pedro andando sobre as águas com Jesus e depois ele afundando segundo ponto, ouça a voz de Cristo e não a voz do medo. E aí eu quero reler com vocês a partir do versículo 27 até o 31 de Mateus 14. Então vamos ler aqui. Olha o que diz o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o Senhor falando. Imagina você numa tempestade e achando que tá vendo um fantasma, porque os discípulos achavam que estavam vendo um fantasma quando viu Jesus andando sobre as águas. Mas olha o que Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Olha que palavra encorajadora que o Senhor nos dá pra gente ter bom ânimo, não ter medo da tempestade. E aí continua no verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse... Pedro, corajoso, impetuoso do jeito que ele era, ele não perdeu a oportunidade e falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui, como eu disse, o segundo ponto é: ouça a voz de Cristo e não a voz do medo. Pedro, ele estava cheio de coragem e ousadia, porque ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir com você, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E Pedro saiu do barco. Pedro estava avançando em fé, andando sobre as águas, mas ele reparou no vento. E ele acabou afundando. Ele deu voz, ele deu espaço para o medo falar. E logo ele afundou.
Quantas vezes nós passamos por situações que são desafios de fé na nossa vida e o Senhor está falando: vem, tenha coragem, eu estou com você. Mas no decorrer da jornada, em algum momento você fica balançado pelas situações, pelas circunstâncias difíceis e você começa a dar voz ao medo. Irmã e meu irmão, o medo paralisa. O espírito do medo nos paralisa e nos impede de viver a plenitude de Deus. Nos impede de viver o romper de fé que Deus tem para nossas vidas. Então nós precisamos nos lembrar que a quem eu vou dar ouvidos? Ao medo, ao medo da tempestade, ao medo das circunstâncias difíceis, ou a dar ouvido à voz doce do Senhor Jesus que diz: vem, meu filho, vem, minha filha. E olha o que no verso 27 Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Pedro deveria ter lembrado dessas palavras, ao invés de permitir com que o medo de afundar tomasse conta do coração dele. Mas por um momento ele se esqueceu da palavra de ânimo que Jesus tinha acabado de dizer e ele acabou afundando. E eu quero compartilhar com vocês um versículo que está em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Olha a palavra que o Senhor nos dá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, não importa a circunstância difícil que você esteja vivendo na sua vida, olhe para a palavra de Deus. Dê ouvidos ao que o Senhor diz ao seu respeito. E olha o que o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando vier a tempestade e o Senhor falar: filha, enfrente a tempestade, enfrente a circunstância difícil, porque eu estou com você. Não temas, não dê voz ao medo. O medo, ele é natural do ser humano, mas nós precisamos exercitar, fazer um esforço para que a voz do Senhor seja maior do que o medo dentro de nós, amém? Porque só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então guarde no seu coração que no meio da tempestade você precisa ouvir mais a voz de Deus do que a voz do medo. Que você venha calar os ruídos que muitas vezes querem trazer dúvida, incredulidade, colocar você para baixo, dizer que você não é ninguém, que você não vai para frente, que você é um derrotado, e comece a dar ouvidos às palavras do Senhor que diz: não temas, eu estou contigo. Eu te chamei porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e que essas palavras possam alimentar o seu coração, alimentar a sua alma, para que você enfrente os desafios da sua vida e enfrente com o Senhor. Existe uma grande diferença, meus irmãos, de nós passarmos situações difíceis com Deus e sem Deus. Quando nós passamos uma situação difícil sem Deus, é insuportável, nós não conseguimos, nós sucumbimos. Mas quando nós passamos uma situação difícil com Deus, o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos fortalece, ainda que venham dias de choro, ainda que venham dias que seja praticamente impossível. O Senhor nos leva, nos segura pela mão para que a gente caminhe em fé, amém? Então dê ouvidos à voz de Deus. E o terceiro ponto, a terceira lição que nós aprendemos sobre a tempestade é que as tempestades da vida nos capacitam, amém? Como eu disse, o Senhor permite as tempestades nas nossas vidas. Mas Ele permite não para nos fazer morrer, não para nos destruir,
mas o Senhor permite com o propósito divino de nos capacitar. E eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 5. Diz assim, eu amo esses versículos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deixa eu só ver aqui. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Eu vou ler o 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui, quem está falando nesse versículo, quem escreveu essas palavras foi Paulo. E quer maior exemplo de sofrimento do que Paulo? Paulo passou por perseguições. Paulo foi açoitado, foi humilhado por amor a Cristo, por pregar a palavra, o evangelho de Jesus. Paulo foi perseguido. Mas Paulo reconhecia que apesar das adversidades que ele passava, algo estava sendo construído no caráter dele, algo estava sendo construído para que ele se fortalecesse mais, apesar das tribulações, apesar das tempestades. E nós precisamos ter essa convicção que as tribulações, as tempestades que nós enfrentamos estão produzindo algo em nós, produzindo perseverança, produzindo experiência, esperança, produzindo caráter aprovado. Tudo isso através de situações que são difíceis, que parecem que muitas vezes não vão acabar, mas que são verdadeiras escolas para que o Senhor nos ensine. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que nesse momento você reflita qual situação, qual é a tempestade da sua vida, em qual área você tem vivido uma tempestade. E eu quero encorajar você a colocar diante de Deus essa área que você tem passado por dificuldades e pedir ao Senhor para que você tenha olhos diferentes, que você comece a enxergar de maneira diferente essa tempestade. Porque quando nós lemos, Pedro, ele afundou, mas o Senhor o ajudou, ergueu Pedro para que ele não morresse. Então, mesmo que em alguns momentos você venha esmurecer na sua fé, venha muitas vezes ter seus momentos de dúvida, o Senhor te ergue, o Senhor te encoraja para que você não permaneça prostrado, mas que você se levante e caminhe, amém? Então, que você lembre-se dessa passagem da tempestade, e aí você se lembre que Deus permite as tempestades em nossas vidas, que nós devemos ouvir a voz de Cristo e não a voz do medo, e que as tempestades da vida nos capacitam, amém? Assim, eu creio que você vai conseguir passar pela tempestade vitorioso, sabendo que do outro lado o Senhor já está te esperando com a sua vitória, com o escape, o livramento que você precisa, ainda que muitas vezes você não consiga enxergar determinadas coisas, você não consiga entender. Confie que Deus está no controle. A maior vitória que nós temos é ter Cristo conosco, amém? Lembre-se disso. Então agora eu quero orar com você para nós encerrarmos. E eu convido você, se você puder, fechar os seus olhos, coloca a mão no seu coração e peça para o Senhor trazer ao seu coração, lembrar ao seu coração das palavras que foram ministradas hoje, para que essas palavras não se percam, amém? Senhor, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor foi bondoso conosco e trouxe uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Eu não sei quem vai estar ouvindo do outro lado, mas eu tenho certeza, Pai,
que há um propósito para que essa palavra, Senhor, seja ministrada hoje. Então, Pai, que esse propósito seja alcançado na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. E eu peço em nome de Jesus, se existe alguém que está passando por uma tempestade, por tempos difíceis, Pai, que essa pessoa seja encorajada no Senhor, que essa pessoa venha enxergar a palavra como uma vitamina de ânimo, para que ela não venha sucumbir, Senhor, mas venha permanecer fiel a Ti, permanecer em fé, Pai, ainda que seja difícil, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor troque a nossa visão de muitas vezes achar que a tempestade é para nos fazer destruir, mas que a gente olhe, enxergue, encare a tempestade como uma escola, como um tempo que o Senhor nos dá para aprendermos, para amadurecermos, crescermos e nos fortalecermos em Ti, Pai. Senhor, eu te agradeço mais uma vez em Teu nome. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, entendido da palavra e que vocês possam refletir durante a semana e não perca a oportunidade de compartilhar essa palavra com seus amigos, familiares. Já clica aqui em compartilhar e clica também para curtir esse vídeo, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos que nós publicamos por aqui. Amém? E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Rema. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!